gente, tudo bem? Eu tenho quase certeza que você alguma vez já ouviu falar que as eleições no Brasil e nos Estados Unidos são bem diferentes, apesar dos dois países serem uma república. Porém, ao mesmo tempo, existem algumas similaridades. Por exemplo, existem eleições de 4 em 4 anos nos dois países e também os cargos que são eleitos, nessas eleições são bem parecidos. Às vezes só muda o nome, mas a função é a mesma. E no vídeo de hoje a gente vai destacar um pouquinho sobre isso, dessas semelhanças e diferenças entre o Brasil e os Estados Unidos na questão das eleições. Já deixa aqui o seu like no vídeo, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Então vamos começar com o que é parecido. Além da frequência, em ambos os países elegemos presidentes, senadores, deputados, prefeitos e vereadores. Mas fora o presidente e o prefeito, a quantidade de cada um das outras funções vai variar conforme o estado, a população e outras coisas que eu não entendo muito bem, mas se você tiver interesse, pode me chamar aqui que a gente dá uma pesquisada juntos. Na verdade, o que mais interessa são as diferenças entre as duas eleições, dos dois países. Então, vamos realmente ao que interessa. A primeira grande diferença é como o presidente é eleito. Sim, existe a questão dos eleitores votarem no presidente que eles querem. Só que no Brasil, a gente vota no presidente que a gente quer e ele é eleito pela maioria dos votos. Nos Estados Unidos, os eleitores votam no presidente que eles querem, só que quem realmente decide as eleições é o colégio eleitoral. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso em um próximo vídeo, que a gente vai conversar sobre as eleições presidenciais, que agora é um processo que está sendo finalizado aqui nos Estados Unidos. Mas, basicamente, o voto no Brasil é um voto direto e nos Estados Unidos, para a questão do presidente, é um voto indireto. Ou seja, você vota, mas quem decide é o colégio eleitoral. E isso, muitas vezes, causa um pouquinho de desconforto e de irritação nos americanos, porque nem sempre quem recebe a maior quantidade de votos é o presidente que vai ser eleito para o país para os próximos 4 anos. A segunda diferença é a quantidade de partidos políticos. No Brasil, atualmente, até a data que foi escrito esse roteiro, tinha cerca de 33 partidos políticos registrados no TSE. Isso, no TSE, desculpa, TSJ é outra coisa. Então, tinham 33 partidos políticos registrados no TSE. Nos Estados Unidos, que são registrados, que são conhecidos, são 5. É uma grande diferença, não é? Só que, além disso, na verdade, a maioria das pessoas acredita que só existem 2, os republicanos e os democratas, porque são os partidos políticos aqui nos Estados Unidos que mais têm são os partidos políticos aqui nos Estados Unidos que mais têm representatividade real na política americana. Então, por isso que muita gente acha que só existem esses 2. Mas, na verdade, são cerca de 5, mas também tem os partidos menores, que são os partidos mais locais. E a gente não vai entrar nesse mérito porque isso é uma coisa muito regional. Mas, caso você tenha interesse, é só deixar nos comentários que eu dou um jeito de pesquisar algum site, algum conteúdo para poder te ajudar. A próxima diferença é o tipo de votação. No Brasil, ela é feita pela urna eletrônica. E há quem diga que é um dos melhores sistemas de votação, que é um dos mais seguros. Nos Estados Unidos, ela geralmente é feita pela cédula eleitoral. O que é a cédula eleitoral? Ela é um papelzinho que antigamente também existia no Brasil. Um papelzinho no qual o eleitor vai deixar o voto dele e vai depositar em uma urna. Bom, eu não sei qual que é o tipo de sistema mais seguro, mas gostaria muito de saber o que vocês acham. Então, deixa aqui nos comentários qual que você acha que é mais seguro, se é a cédula eleitoral ou se é a urna eletrônica, que é o que é mais usado no Brasil. E agora, a maior diferença que eu vejo nessa questão da eleição
é a participação na eleição. Bom, no Brasil, a participação nas eleições ela é obrigatória, ou seja, toda pessoa maior de 18 anos, ela tem que ter um título eleitoral e ela é obrigada a votar. Aqui nos Estados Unidos, ela não é obrigatória, mas ela é incentivada, né? Ela é incentivada para que os americanos, né, os cidadãos americanos, eles façam parte da vida política dos Estados Unidos. E eu percebi que muita gente sente satisfação ao participar das eleições, o que não é muito o caso assim, do Brasil, mas acontece também que tem gente no Brasil que gosta de participar das eleições. Eu não vou opinar muito bem sobre isso, porque eu acho que a gente não deve aprofundar esse assunto, mas eu achei interessante essa questão dessa diferença entre o Brasil e os Estados Unidos na questão da participação das eleições, né? É bem diferente. Eu não sei como é que é nos outros países, por exemplo, Europa, né? Os países da Europa, porque eu sei que a Europa não é um país, mas nos países da Europa, nos outros países da América, né? E dos outros continentes também, eu não sei como é que funciona a política, mas quem sabe um dia eu paro para poder estudar sobre isso. Para finalizar um pouquinho nosso assunto, o nosso vídeo, tem a questão da duração da eleição. Como assim? No Brasil, a gente geralmente tem o primeiro e o segundo turno. Nos Estados Unidos também existe uma coisa mais ou menos assim, só que não é bem chamado de primeiro e segundo turno. Existem as eleições primárias, que são a fase na qual os eleitores americanos eles indicam alguns candidatos que eles gostariam de poder votar neles, principalmente os candidatos à presidência. E logo depois disso tem as eleições gerais, que aqui aconteceram no dia 3 de novembro, que foi a data que realmente as pessoas foram... A data limite para votação, porque essa cédula eleitoral, por exemplo, eu não sei se isso foi só coisa da pandemia, mas eu acho que não. Você pode enviar o seu voto por correio, né? Em alguns dos estados aqui dos Estados Unidos, as pessoas enviaram os votos por correio. Outras fizeram o depósito da cédula eleitoral na prefeitura das cidades que eles moram. Geralmente, os americanos, nessas primárias, eles escolhem quem que vai realmente participar das eleições e até o dia 3 de novembro é quando é realmente decidido em quem que eles querem votar. Depois disso é que começa a contagem de votos, né? E tudo isso que saiu na mídia recentemente. Mas fica aqui comigo, porque eu ainda vou falar um pouco mais sobre as eleições presidenciais e depois eu vou falar sobre a questão das eleições locais, que também existem aqui, mas só que acho que o que é mais veiculado nas mídias aí do Brasil são as eleições presidenciais. Então, fica comigo. Próximo vídeo a gente vai ter um pouquinho mais sobre isso, tá bom? E qualquer coisa, só mandar um e-mail pra mim no letsgoprafora@gmail.com e até mais.